Vai, meu filho, grave. Deixa eu só fazer uma pergunta para a senhora. Por que Diga. na foto da senhora, quando tá filmando, aparece você assim, e na foto aparece um Alexandre Z? Vamos lá. É que você não pegou o rolê do começo também. Ah, É, tá. essa Ah, disciplina veio cadastrada para o professor Alexandre. E eu estava cadastrada com saúde do adulto. E nós trocamos. Mas para ah, ficar vinculada à disciplina, eu tenho que dar aula por aqui. E ele tem que dar aula pelo meu, entendeu? Nesse momento, ele está dando aula pelo meu. Tá hum, dando aula de saúde do adulto. E eu tô dando saúde da mulher. Até porque não ah, fazia muito sentido ele dar saúde da mulher, assim, né? Quem tem mais vivência, mais conteúdo dessa parte sou eu. E ele tem mais com adulto. entendi. Tá bom, professora. Por isso que Obrigada, tá viu? aparecendo o Ale aqui. Obrigada. Você não conhecia ele porque ele só dá aula à noite. É, obrigada. Nada. Bora. Então, para terminar esse bloco da unidade 2, a gente vai fazer a aula 8, que são as patologias obstétricas, né? Então, dando continuidade aí nas intercorrências que a gente viu e nas patologias que a gente tem, tá? Uma das patologias que a gente vê também na gestação é a hiperemese gravídica, né? Que ela ultrapassa aquela questão de só ter enjoos matinais, né? Só episódios de vômito. Na verdade, são vários episódios de vômito que podem gerar grandes distúrbios, né? Hidroeletrolíticos, também nutricionais, né? E essa mulher ela acaba tendo episódios constantes e frequentes, no sentido de que nenhuma alimentação consegue fixar para conseguir nutrir essa gestante, né? Então a gente percebe que a mulher ela já tem essa tendência a ter essa náusea, esses enjoos, né, esses vômitos, por conta da elevação do hormônio da gravidez, que é o gonadotrofina coriônica aqui, né? Somado aos outros tipos de hormônio, né, estrógeno, progesterona, adrenal cortical, toda essa diferença de hormônio na mulher, ela pode aí já predispor enjoos, né? E geralmente, quando eles têm um nível um pouco mais elevado, né? Eles vão desencadear aí a hiperemese gravídica, tá? É claro que também tem outros fatores, né? Que pode ser psicossomático, algum fator alérgico, alguma outra causa, tá? Mas geralmente ocorre por conta dessa descarga hormonal. Aqui tem um mapa mental que eu achei bem legal, depois para vocês estudarem e associar, tá bom? Das causas, né, psicológicas, causas com hormônios, para vocês irem tentando fazer a associação. E aí ele resume bem, né, o que, que é, de onde vem, qual é o quadro clínico, o que, que eu vejo de manifestação clínica, né, o diagnóstico, como é que a gente faz, o que, que eu posso tratar, se é medicamentoso, se não é. Então, eu achei esse mapa mental bem legal para vocês fixarem o conteúdo, tá bom? Sinais e sintomas mais comuns da hiperemese é a perda de peso, né? Pode ter aí uma alcalose metabólica por conta da perda, né, de suco gástrico, então o meio fica alcalino, não fica ácido, né? Ou acidose, né? Também aí por conta da falta de nutrientes aí que essa mulher ela acaba perdendo, né? Então ela pode entrar aí nessa questão da acidose. Pode desidratar, porque ela não perde só nutriente, ela perde muito líquido e acaba não conseguindo repor, né? Por isso que quando está no quadro de hiperemese, a gente orienta a tomar soluções hipertônicas para a gente conseguir aumentar também a quantidade de eletrólitos e tudo, né? Então a gente orienta Gatorade, por exemplo, né? Ou água de coco, algo que dê esse suporte aí de eletrólitos, tá? E a conduta, né? A gente faz o que então com uma pessoa com uma gestante que está em hiperemese, né? A gente, claro, vai ofertar o apoio, claro que a gente vai orientar a alimentação de forma leve, em pequenas porções, né? Fracionada durante o dia,
para que ela não tenha aí um boom de aporte calórico e também não consiga absorver esses nutrientes, tá? A gente orienta que jejum prolongado deve ser evitado, porque além de ter uma queda aí de pico de glicemia, ela pode também enjoar, né, por conta de falta de alimento ali, né? Alimentos ácidos a gente pede para evitar, né? Então, abacaxi, por exemplo, essas coisas assim, molho de tomate, né? Apimentados, essas coisas a gente também pede para evitar, tá? E vai usar aí um antiemético, né? Para não vomitar, alguma coisa para evitar o vômito, se for necessário. Geralmente usa o Meclin, né? Um Dramin, que são medicações que a grávida pode usar. Se ela tiver muita dor abdominal, a gente pode administrar o Buscopan. E se ela tiver muita dor de cabeça, alguma coisa do tipo, por conta disso, pode dar paracetamol. A gente não intervém com mais nada além dessas medicações, tá? Nos casos graves, né, de moderado a grave, ela pode ter um comprometimento maior. E aí a gente tem que internar essa mulher, tá? E aí sim, né, se preparar para fazer balanço hídrico, né, deixar ela com um catéter venoso para infundir líquido, né, para fazer sedativo, para administrar né, líquidos com eletrólitos, administrar algum antialérgico ou para evitar vômito, né? A gente faz, obviamente, sinais vitais rigorosos e observa se ela está agravando, né? Além dos sintomas que a gente já conhece. Febre alta, se ela está delirando, se ela tem uma hemorragia no olho, né? De retina, se ela está taquicárdica, taquipneica, né? Se ela não está eliminando urina, tá bom? Então a gente faz todo esse controle, por isso que é importante o balanço hídrico também aí, tá? Se, enfim, ela agravar demais, né, para ela não ficar sem suporte nutricional, aí a gente instala a NPP. A NPP é a nutrição parenteral, aquela que faz venosa. Claro que não é uma alimentação, né? É fracionada a nível aminoácido só para absorção de célula, tá bom? Então faz essa administração da NPP para que ela não fique sem aporte de nutrientes para as células, mas já é quebrado, não é nem nível proteína, é nível aminoácido, só para absorção da célula, tá? Tudo bem de hiperemese, povo? Deu para entender? De boa? Então, tá bom. Sim, pro. Então tá bom. Existe uma outra complicação, né, um outro problema na gravidez, que é o pós-datismo, né? Esse pós-datismo, a gente entende, então, que é a gestação que não é que ela ultrapassa, ela chega no limite do que ela poderia. Quando que a mulher pode parir? A mulher ela pode parir de 38 até 42 semanas, né? Um bebê que ele é parido até 37 semanas é considerado prematuro, por mais que esse bebê já esteja bem maduro, né? Mas a gente considera ele prematuro, porque é um bebê a termo, né? A gente fala a termo, o bebê que ele nasce certinho ali de 38 semanas, né? Ele tá pronto, certinho, maduro no tempo para nascer, tá? Mas ele pode nascer depois? Pode nascer depois. E aí, se essa gestação, né, ela tá ali em trabalho de parto e ela se prolonga por 42 semanas, pode nascer? Pode nascer, tá? Mas pode ser que dê alguns problemas. Então, a gente precisa monitorar essa gestante para que a gente evite principalmente o sofrimento fetal, né? Nesse pico aqui de 40 a 42 semanas, a placenta ela já está além da função dela, né? Ela já está indo ali além do que ela poderia. Então, ela deixa de fazer o que é fisiológico, né? E ela pode acionar, né? Fazer as ações delas de forma patológica, né? De forma que ela não consegue suprir o feto, né? No que ele precisa naquele momento. Então, por isso que a gente precisa monitorar,
né? A literatura traz que a gente vê que a placenta, ela atinge, assim, o pico máximo de funcionamento nas 36 semanas, ela vai, né, dando suporte para esse bebê até 38 semanas, e aí o ideal é que ele nasça, né? E aí, se prolongar, a gente monitora bem acirrado para que não tenha problemas, né? Lembra que a mulher, depois dessas semanas, né, depois de 38 semanas, ela é vista até de 2 em 2 dias pelo médico da UBS, se ela não entrar em trabalho de parto, para que ele enxergue, né, como é que ela tá, a condição, né, a ausculta do bebê, movimento fetal, enfim. Se for o caso, ela é internada e aí é feito cardiotoco, né? Que eu acho que eu trouxe alguma fotinho nessa aula para vocês, que é como se fosse fazer um monitoramento cardíaco, né? Como se fosse um eletro do bebê intraútero. Então, coloca, instala ele ao redor do abdômen da mulher, tudo, e aí vai traçando, avaliando o traçado desse bebê, para ver como é que ele está respondendo intraútero. Tá? Então, geralmente é feito cardiotoco internada para monitorar esse bebê, tá? A mortalidade, né, durante o parto é 3 vezes maior nessa gestação prolongada. Ela pode ocorrer, né, principalmente em mulheres que tiveram, né, que é o primeiro filho, aqui, como vocês estão vendo, primíparas, né, o primeiro parto, acima dos 35 anos. Por isso que sempre recomenda que as mulheres elas tenham filhos, né, que é mais seguro, né, não é que elas tenham, né, porque cada um, mas que é mais seguro até os 34, depois dos 35 pode ter complicações, tem que ficar mais em cima, tá bom? E pode ter complicações também com relação à elevação da pressão e se tiver aí aquela questão da isoimunização. Vocês lembram o que era a imunização que eu falei ontem? O que era isso aqui? Sim, mãe negativa, bebê positivo. Isso mesmo, perfeito. Então, mãe negativa, bebê positivo. Tá? Complicações. Pode ter a distócia ali de apresentação. O que é distócia, Pro? É quando a gente tem um problema no parto. Então, é um parto difícil, um parto, né, que ele tá ocorrendo de forma anormal, né? Alguma coisa aí interferiu para que esse parto não fosse de forma adequada. Vocês já ouviram falar que às vezes o bebê, ele vai, né, quando ele tá durante o parto, tem um deslocamento do ombro, tem uma fratura de clavícula, alguma coisa nesse sentido? Vocês já ouviram falar? Já. Tá? Então, pode ser exatamente por conta desse parto difícil, tá? Pode também acontecer se o bebê não encaixa. Tá vendo que ele tá falando aqui, ó, uma distócia de apresentação? A apresentação, lembra, é a posição que esse bebê tá. Então, se ele tá de bumbum, né, ou se ele tá de rosto, não tá encaixado a cabecinha, né, pode ser que o parto seja mais difícil de realizar. Lembra, eu falei, ele até nasce com outras apresentações de parto normal, mas é um parto mais difícil, tá bom? Então, a gente precisa acompanhar e monitorar esse bebê, posicionar e tal. Lembra, a manobra do parto, a manobra de Leopold, a gente até consegue fazer para tentar estimular o bebê virar, né? Mas não significa que a gente vai conseguir. Cada gestação é uma, cada mulher é uma, cada bebê é um. Então, não necessariamente a gente vai conseguir, tá? Pode ser que tenha aí uma desproporção, né? Cabeça, pelve do bebê, e aí o feto acaba dificultando aí a passagem, né? A descida do canal do parto, porque ele está desproporcional. Então, deixa o trabalho de parto mais difícil, né? Deixa o trabalho de parto por mais tempo. A dilatação, às vezes, ela até tá no esperado, nos 10 centímetros, tudo que é o ideal para o bebê nascer, mas o bebê tem formas desproporcionais que dificultam aí, fora a passagem da placenta, porque não desce só o bebê, a placenta também tem que descer no parto normal, né? Então a gente precisa esperar também a descida aí da placenta, tá? Às vezes o bebê tem um crescimento restrito, né? E a placenta ela tá ali tomando um espaço maior. Também é outra coisa que a gente precisa monitorar com ultrassom, tá bom?
Se a mulher tiver a morte fetal, né, a gente precisa investigar por que é. Geralmente faz uma avaliação, uma análise anatomopatológica para entender se, por exemplo, foi, como está relatado aqui, a insuficiência da placenta, né? Se ela já estava ali, como era pós-datismo, né? Se ela já tinha parado de dar esse suporte nutricional que o bebê precisa, por exemplo. Tá? Aqui, né, do lado, eu trouxe na fotinho para vocês, né, vários jeitos que o bebê pode estar, né, se apresentar e encaixar, né? Então, às vezes, ele vai mostrando aqui para gente o caminho do parto, né? Claro que mais para frente, quando a gente, porque hoje a gente encerra a gestação. Então, na unidade 3, a gente começa a ver o pré-parto, o parto e puerpério, né? Então, a gente já vai ver agora o bebê saindo. A gente estudou tudo sobre gestação, depois a gente vai entender bebê saindo. E aqui a gente consegue perceber, né, quando ainda a mulher está em trabalho de parto, o bebê ainda não posicionou para o canal, mas depois, quando ele vai começando a encaixar, tá vendo aqui na figura 2, né? Que aí tem a dilatação e a abertura do colo, o colo vai ficando mais fino, o bebê ele acaba rodando aí, né? Que tem a rotação interna, consegue ficar bem encaixadinho para sair, até ele começar a passagem dele aqui, que vocês estão vendo no item 5, né? E aqui é o caminho ideal. Então, fazendo essas 8 etapas aqui, a gente consegue ver que o bebê nasce bonitinho, perfeito, e depois vem a placenta logo atrás, né? E aí a gente tem um parto tranquilo. Vocês imaginam que tem todas essas etapas aí de rotação interna, externa, não sei o que, né? Para conseguir descer o bebê. Imagina o quanto isso é difícil quando ele está em outra apresentação que não a apresentação cefálica, né? Se ele está de bumbum, se ele está com os pezinhos para cá, é muito mais difícil aí a saída, né? Qual que é a conduta, né, dentro dessa condição do pós-datismo, né? Primeiro, avaliar se a gente viu certo, fez as contas corretas, igual a gente estava calculando na outra aula, né? Idade gestacional e a data provável do parto está correta? Foi avaliado, checou, confrontou com o primeiro ultrassom, né? Para ter certeza que realmente é pós-datismo, né? Teve um parto difícil, teve alguma complicação, teve sofrimento fetal, tudo isso a gente vai avaliar nesse tipo de gravidez. Vou controlar, obviamente, né, antes do parto, o batimento cardiofetal, né, o BCF. A gente vai avaliar, né, se esse bebê ele tá movimentando, tem aí movimentos fetais ou se diminuiu, certo? A gente precisa entender com relação a interrupção da gravidez diante da conduta médica também, né? Então, se ele teve algum sofrimento fetal, se aquele bebê não tá mais, né? Eu avaliei vitalidade fetal e ele não demonstra, não deu resposta, tá? Quais as condições que estão, né? Se a indução de parto também não rolou, então, às vezes instalou ocitocina, o hormônio para ajudar ali a mulher a ter um parto, a entrar em trabalho de parto ou a acelerar, na verdade, o trabalho de parto, e se não deu certo, né? Tudo isso a gente precisa fazer dentro da conduta, tá? Precisamos também entender que condição que está essa placenta, né? A maturidade dela, se ela chegou no auge do funcionamento, se ela está em falência de funcionamento, de ação, né? E o que isso vai poder gerar para o feto, tá? E aí a gente pede análise também. Tudo bem de pós-datismo? Deu para entender? Estão aí? Claro, professora. Ah, então tá bom. Porque se vocês não me respondem, parece que eu tô falando, né, aleatório. Então, sinalizem se tudo bem ou se vocês querem que volte alguma coisa, tá? Aqui, nessa outra condição, a gente vai avaliar o trabalho de parto prematuro, que aí acontece o quê? Antes das 37 semanas. Então, a gente viu o pós-datismo, que é além do que a gente considera a termo, né? A termo de 38 semanas. Então, além disso, 40 a 42 semanas, a gente considera pós-datismo. E antes aí das 37 semanas, a gente considera prematuro, tá? Então, a prematuridade, ela
pode, né, ocorrer muitas vezes por conta de ordem espontânea, não tem uma causa específica. Ou, né, pode ter aí alguma condição patológica que levou a esse parto prematuro. Por exemplo, uma criança com restrição de crescimento, então ela não tem espaço para crescer, não se expande o útero, ela tem pouco líquido amniótico, né, ela não tem espaço para desenvolver. Se ela chega numa fase que ela não tem espaço para desenvolver, que nem o exemplo lá da minha gestante, né, uma que agora puérpera, que ela conseguiu segurar o bebê, né, até as 34 semanas, e o bebê estava com crescimento restrito. Ele estava menor do que a idade gestacional, ele estava menor no ultrassom morfológico, e não dava mais para segurar ele dentro do útero, porque ele não tinha como se desenvolver. O que aconteceu com essa menina? Ela teve um trabalho de parto induzido para evoluir para um trabalho de parto prematuro, né? O bebê está na incubadora, agora, né? Porque ele nasceu de 34 semanas. E aí a gente vai monitorando. 34 semanas e tal, ele tem um bom prognóstico de sobrevivência e de não ter tantas sequelas. Antes disso, antes de 30 semanas, é uma prematuridade extrema, é muito difícil do bebê conseguir se desenvolver sem sequelas. Muitos deles acabam ou tendo um problema de audição, ou de visão, ou limitações neurológicas por conta de não estar maduro o suficiente para poder sair do útero, né? Algumas manifestações clínicas, né? A contração uterina regular e palpável antes do previsto. Então, ela está tendo contrações, ela está tendo um trabalho de parto, né, que seria ideal para as 38 semanas, mas ela está tendo antes, né, ritmada, com espaços menores, para já entrar em trabalho de parto. Alteração aí no colo uterino, então o colo, ao invés de ficar um colo alto, espesso, ele vai ficando um colo fino para abrir, tá? Ruptura aí das membranas, né, a amniorexia prematura que a gente viu, né? Então, tudo isso pode ocorrer nessa fase aí. Como que a gente vai fazer o diagnóstico? Basear aí principalmente nas contrações, né? Então, a gente vai vendo se ela está ritmada, se elas estão frequentes, vai avaliar junto a dilatação, né? Quando a gente fala 10 dedos de dilatação, não quer dizer que eu vou enfiar minhas duas mãos no canal vaginal da mulher para entender se ela tem os 10 dedos, né? Aliás, deixa eu até mostrar para vocês, deixa eu me filmar aqui. Então, é como se fosse colocando a abertura dos dedos, né? Então, para a gente entender se é 2 dedos, se é 4 dedos, se é 6 dedos, se é 8 dedos, ou se são 10 dedos, tá? Não quer dizer que eu vou enfiar minhas duas mãos lá dentro para ter noção do tamanho né, da dilatação, né? É sempre avaliando com relação a 2 dedos. E o quanto mais o dedo estiver aberto, quer dizer que ele está mais próximo dos 10 centímetros, tá? Então, ele faz o toque e vai monitorando pela abertura dos dedos a passagem aí para o bebê, tá? Então, quando fala em dilatação, não pensem que os 10 dedos não é as duas mãos, não, tá? É o dedinho que vai abrindo assim para a gente ver o tamanho, tá? Então, aqui, né, a dilatação e a diminuição, deixando o colinho fino, né? Esse esvaecimento aqui cervical é dizendo que vai deixando o colo fino para abrir. Então, esse é o diagnóstico que a gente consegue fazer. Associar essas condições para entender se está entrando em trabalho de parto antes do tempo, tá? Dependendo de como for, essa gestante, ela é internada, né? Para manter repouso total no leito, para evitar esse trabalho de parto, né? Então, ela toma, às vezes, algumas medicações para conter esse trabalho de parto prematuro, né? E ela fica em repouso, porque se ela faz esforço, ela pode voltar a ter aí dilatação ou contrações, enfim, tá? Um bebê, ele é prematuro, né? Considerado ali na 37ª semana, tá? E a gente precisa ver que as principais causas aí de prematuridade
às vezes, né, uma gestação gemelar ou com mais de 2 fetos, assim, né? Outros históricos de trabalhos de parto prematuro, então, se ela teve prematuro uma vez, talvez ela possa ter prematuro de novo. Alguns tipos de infecção. A incompetência cervical, lembra que a gente falou ontem, que era quando o colo ele não consegue ficar fechadinho, né? E aí, por exemplo, não foi feita a cerclagem no tempo correto e tal. Aí pode evoluir para um trabalho de parto prematuro. E um colo curto, né? A dilatação ali, o colo vai ficando mais fino, ela vai tendo dilatação e ele vai se abrindo, vai se rompendo. Diabetes também pode levar a parto prematuro, tá? A gente vai diagnosticar de que forma? Ultrassom, no toque, né? Na avaliação, tá? A gente vai avaliando a quantidade de líquido amniótico, expansão altura uterina, tudo isso a gente avalia desse bebê. Tá? Pode ter sequelas? Sim. Desde sequelas simples, né, até mais complicadas. Então, como eu falei para vocês, lembra? Né, o bebê pode ficar cego, ter problemas auditivos, neurológicos, né, respiratórios, até porque o pulmão não está maduro. Então, ele pode ter também esses tipos de complicação, tá? Para ajudar, obviamente, a gente precisa do ultrassom, principalmente para checar idade gestacional e comparar com o crescimento fetal. Lembra, o ultrassom tem dois, o obstétrico e o morfológico. O obstétrico, ele mostra para a gente idade gestacional, como é que tá esse bebê, feto vivo, único, não sei o quê. E o morfológico, ele é detalhado. Ele mostra pra gente a condição da placenta, o peso, né? A quantidade de líquido amniótico que tem, se está maior, se está menor, as dimensões do bebê de forma a ver o tamanho do crânio, o tamanho dos membros, né? Calcula do maior osso para ver o quanto ele está ali se desenvolvendo, o peso estimado. Então, o morfológico ele é bem mais detalhado, tá? O cardiotoco também é importante ser feito para ver a vitalidade ali fetal, né? E se é um feto viável ou um feto inviável. De forma que a gente vai traçar, ele apresenta traçados para a gente, né? Como se fosse o nosso eletro, para ver o quanto aquele feto está, né, viável, tá? A miniocentese, então, é para fazer uma punção, retirada de líquido, para a gente entender se esse líquido ele tem algum processo inflamatório ou não, né? Ou se esse líquido ele está em quantidade maior ou menor do que o esperado, tá? Então, se faz esse procedimento, né? Em alguns casos, não é um procedimento que se faz sempre, mas se faz em alguns casos, dependendo aí da conduta médica, para avaliar se existe algum processo aí inflamatório, infeccioso, enfim, e para avaliar a quantidade do líquido, tá? Solicitamos urina 1 e urocultura sempre, para a gente ver também processo de infecção, tá? Bacterioscópio, né? Conteúdo aí vaginal de cultura, para a gente ver tudo isso. Que é uma coisa que a gente já faz no pré-natal, que a gente falou, né? Faz exame de strepto B, né? Que a gente coleta, o exame do cotonete, né? A gente faz aí essa avaliação para a gente ver se tem alguma bactéria ou não, ou se é uma infecção dessa magnitude ou se não é, tá? Então a gente faz sim essas avaliações. E o que a gente tem de conduta, né? A gente vai internar essa mulher, manter ela em repouso no leito em decúbito lateral esquerdo, como vocês estão vendo aí, manter o cateterismo venoso, porque a gente precisa administrar medicações nessa mulher. Professor, Oi, não querendo atrapalhar, mas só tem trabalho de parto prematuro, não tem nenhuma imagem. como assim? Você não passou o slide, você falou assim, como tá no slide, só que só tem essa daí. Você falou como a imagem, eu pensei que ia ter alguma imagem, tipo, como ela deveria ficar em decúbito. Ah, não! É porque eu coloquei sigla. Ah, tá, entendi. Eu Pensei que ia coloquei ter... sigla aí. E aí eu coloquei como tá no slide, porque às vezes você não associa o que eu tô falando, né?
toda palavra que ela está de forma ou em termo técnico ou mais difícil do habitual, eu tento ir falando no português, claro, para vocês tentarem associar. Mas foi isso que eu quis dizer, não foi de imagem, não, tá bom? Então, administração de medicações, né, se tiver prescrito, né, suporte aí de medicamentos, grandes volumes de líquido, né, corticoide sempre com orientação médica, tá? Porque não é aí o ideal fazer corticoide, então vai ser feito, né, geralmente entre 28 e 34 semanas, tá bom? Tem que avaliar se não tem aí alguma rotura, né? Algum rompimento de membranas, que aí, né, vai levar ao trabalho de parto prematuro, e se a dinâmica uterina está regular ou irregular. A gente precisa fazer isso e avaliar o BCF. Estão vendo também que as condutas elas se repetem, né? A gente não vai poder deixar de olhar batimento, né, do bebê, a gente não pode deixar de olhar se tem movimento, se não tem, a gente pergunta para a mulher, e o bebê tá mexendo bastante, né? E a gente vai investigando dessa forma para entender como é que tá a condição desse bebê. Aqui tem uma foto do cardiotoco, tá vendo? E aqui como ele faz. Claro que pra gente nesse momento é importante saber, né? Se tá de 120 a 160, a gente considera, né, um batimento cardiofetal ok, dentro do padrão. Abaixo de 120, bradicardia, e acima de 160, taquicardia. Então, se tiver aqui dentro do 120, 160, a gente considera um BCF normal, tá bom? E ele dá essas linhas aí de traçados, como eu falei para vocês, que parece o eletro, né? Então, coloca e ela fica lá um tempinho monitorando a frequência cardíaca do bebê, tá bom? Essa corioaminionite, né, que eu estava colocando aqui para vocês, que é a questão da inflamação, né, eu coloquei aqui, né, ela é entendida como febre materna, tá? Ela pode ocorrer associada a algumas outras coisas, né? Por exemplo, com taquicardia, com presença aí de leucócitos aumentados, então uma leucocitose. Ela tem aí um útero sensível, ele tá super estendido, né? Uma hipertonia, ele tá ali bem tenso o abdômen, sensibilidade aumentada, líquido amniótico, né? Presente ou secreção vaginal com odor, então toda essa condição aqui, né, a gente vai avaliar também desse bebê, tá? Por isso que se faz essa amniocentese, essa punção, para entender a condição que está essa mulher, né? Esse material e também esse líquido amniótico, tá bom? Então é feito aí essa avaliação, tá? Da placenta prévia, né? Então, também é um outro problema, né? Ela pode causar aí muitas hemorragias, principalmente no terceiro trimestre. O que é a placenta prévia? Né? No ultrassom, a gente já sabe a posição da placenta. Ele vem lá escrito para gente: placenta posterior, né? Ou a placenta anterior. Então, a gente consegue perceber em que posição que tá. Quando a mulher tem uma condição de placenta prévia, vocês estão vendo que a placenta está aqui embaixo, não tá? Bem pertinho do colo do útero, diferente de uma placenta normal que fica lá no fundo do útero, né? E ela pode ocorrer um monte de hemorragia aí, frequentes hemorragias, por conta de ela estar no local indevido. Então, se eu tenho aí uma abertura que seja, né, menor que seja do colo do útero, pode ser que tenha escapes de sangue, né, de forma a ocorrer essas hemorragias. Eu posso ter uma placenta prévia total, quando ela cobre todo o orifício aí do colo do útero, né, do canal cervical aqui, que vocês estão vendo. Posso ter uma placenta prévia parcial, né,
quando ela cobre, obviamente, de maneira parcial o colo do útero, né? Ou eu posso ter uma placenta marginal de implantação baixa, que ela fica ainda, né? Exatamente, né, no orifício aqui do colo cervical, né? Do canal cervical, do orifício cervical, né? De modo que o médico, quando faz o toque, vocês estão vendo aqui, ó, palpar na exploração digital, então ele coloca, faz o toque, né, com os dedos e percebe lá a placenta, né? Então, ela tá tão implantada de maneira baixa que ao toque consegue sentir essa placenta, tá bom? Então, esses são os tipos de placenta prévia que podem ocorrer em alguma gestante, tá? Que não é o ideal. O ideal é ele estar aqui igual a fatinho, né? No fundo do útero. Aqui também tem as classificações. Então, vocês estão vendo a placenta normal, ela tá aqui bonitinha aqui em cima, né? Tá vendo o cordãozinho umbilical, o bebezinho encaixadinho de apresentação cefálica, né? Aqui tem uma placenta baixa, então ela tá posicionada aqui de modo que a gente consegue perceber essa placenta no toque, né? Tem a placenta prévia parcial e a placenta prévia total, tá? Que ela vai obstruir. Então, quanto mais ela está no orifício, mais fácil de ter hemorragias essa mulher ela vai ter, né? O que pode levar, né? Quais as condições que predispõem à placenta prévia? Muitos filhos, então multiparidade e idade avançada. Então, as mulheres que têm gestações mais tardes, com 36, 37, 40 anos. Quer dizer que toda mulher que parir com 42 vai dar ruim? Não vai, né? Quer dizer que tem que ficar em cima e monitorar. Mas ela predispõe isso por conta que a condição da idade prevê aí algumas condições complicadas. Quais são as manifestações clínicas? Hemorragia vaginal sem dor, tá? Então, sangrar durante a gestação, independente do trimestre, não é normal, precisa ser avaliado, tá bom? Pode ter aí, né, a questão de fazer exames de toque, né? O ideal é não fazer, mas depende da condição, né? Depende da avaliação médica. Ele vai avaliar no toque, mas não se faz, lembra, não se faz muito toque, a gente falou nas outras aulas, porque a gente estimula o processo de abortamento ou da abertura desse colo, né? Mas pode-se fazer um exame especular, não no sentido de fazer a coleta do Papa Nicolau, como vocês viram, mas no sentido de observar o colo, né? Ideal não fazer toque, mas às vezes o médico toca para ver a dimensão do sangramento, a dimensão, sentir a questão do colo, se ele está alto, se ele está espesso ou se ele está fino, tá? E aí ele vai pedir um ultrassom para avaliar, tá? Dependendo de como for, vai hospitalizar, vai internar essa mulher, ela vai manter repouso, né? Vamos fazer controle de sangramento, toque, né? Só em raras exceções, né? Ou na emergência, ou no cirúrgico, porque se a gente estimula e ela entra em trabalho de parto e o bebê começa a descer, né? Encaixar, assim, apresentar lá a insinuação, que é a cabecinha encaixar, ela vai evoluir para parto, né? Então, a gente precisa fazer isso, né, respaldado e resguardado de condições que permitam a gente fazer o parto dela, tá? Se o feto for inviável, o que isso quer dizer? Que o feto ele não vai ter ele não tem um bom prognóstico, ele vai a óbito ou já morreu, enfim, né? Ela vai manter repouso, a gente vai avaliar se tem batimento ou se não tem, e a gente vai induzir muitas vezes o parto dessa mulher se o feto for inviável, né? Se ele não tiver vitalidade, ela evolui para trabalho de parto e vai parir natimorto, tá? Se ela entrar em trabalho de parto, ela vai parir natimorto, porque ela vai parir ele e vai parir placenta, tá? Então, vai esperar as descidas, tanto do bebê quanto da placenta, mesmo se ele for inviável, se ele tiver natimorto, né, já tiver em óbito fetal, tá? Aí vai induzir e vai deixar o bebê vir.
né? Tem que fazer todo esse controle. Se o feto for um feto a termo, né? Maravilha, eu tenho um bebê que, por mais que tenha placenta prévia, tô vendo ali sangramento, mas é um feto que tá ok, viável, bonitinho, vai evoluir para cesárea para a gente não ter muita perda de sangue e nenhuma outra complicação, tá bom? Não esquece que a gente tem que ver sempre tipo sanguíneo e fator RH. Se tiver necessidade, a gente faz transfusão, vai dosando, né, hematócrito e hemoglobina, mantém catéter para a gente administrar líquidos e medicações, tá? Avalia a condição da mãe e do bebê e se atenta para os sinais de choque, tá? Se essa mulher ela tá pálida, se ela tem extremidades frias, cianose, taquicardia, avalia toda a condição do choque, tá? Vê a questão da trabalho de parto, monitora a BCF, né? Se tem movimento, se o útero está contraindo, se ele tem tônus, se ele está, né, fazendo força ali para contração. Se for o caso, a gente administra a ocitocina, que é para estimular aí o trabalho de parto, tá? E para manter ali a condição estável do bebê. Tá? Se não, né, ela vai parir natimorto, tá? O descolamento de placenta também é uma condição que a gente tem uma placenta bonitinha, né, no fundo do útero certinho. E aqui vocês estão vendo que a placenta, ela está fora do fundo do útero. E aqui eu tenho uma imagem vermelhinha que é o sangramento, tá? Isso a gente vê bastante, dá para perceber também no ultrassom, né? E é uma condição para a gente olhar. Pode ser uma complicação aí na segunda metade da gestação, né? Quando tem esse desprendimento, então, da placenta do fundo do útero, tá? E aí, descolando, tem sangue aí fluindo para a cavidade, tá? E pode ter aí uma hemorragia oculta. Então, a gente precisa também observar como é que tá essa mulher. Se ela apresentou pelo menos uma hemorragia ali discreta, ou se ela tá com o útero muito, muito durinho, né? Muito rígido, muito sensível, com contrações ali ativas, né? Fora do período, vocês estão vendo que é ali no segundo tri, né? Então a gente vê essa condição, né? Avalia, obviamente, o movimento fetal, se está excessivo, se não está, né? Batimento cardíaco, bradicardia e choque. Tá? Vamos avaliar a questão da pressão, né? Que é algo que predispõe o descolamento de placenta, por isso o controle da PA ela é super regrada, tá? Se foi algum trauma, se ela teve alguma queda, alguma coisa, se na hora do parto teve um uso além do estabelecido, da ocitocina, né? Se teve aí a ruptura das membranas, um parto de gêmeos, que pode acontecer isso, ou se a placenta não está descendo no parto, né? Se teve aí uma dificuldade, ou se ela foi tracionada aí de alguma forma, tá? Tudo isso pode levar ao descolamento de placenta, né? O descolamento prematuro de placenta. Para diagnosticar, ultrassom, hemograma, né? Avaliar a vitalidade fetal, ver questão de coagulação dessa mulher, tá? E fazer um exame pélvico. Lembra, conduta de toque depende muito do caso, tem que ser pré-estabelecido pelo obstetra, geralmente, tá? Ou pelo enfermeiro obstetra. Controlar sangramento e sinais de choque é importante dentro da conduta, sinais, né? Os batimentos, o BCF. Se for o caso, a gente vai dosando aí fibrinogênio, né, dependendo de como tiver, por conta do distúrbio de coagulação, a gente vai administrar heparina, tá? Faz medicação, se for prescrito, e avalia também altura uterina e tônus uterino. Balanço hídrico sempre a gente vai fazer, tá? Nessa outra condição, que é a amniorexia, vocês estão tudo bem, gente? Tá vivo todo mundo? Porque eu desembestei aqui falar e tô que tô. Ó, que tamo. Vomitado, mas estamos vivos. Ou não? Não, pronto, tá todo mundo vivo. Todo mundo vivo?
são várias condições. Vocês viram que elas são meio parecidas, né? Uma coisa é a placenta, uma coisa é bebê, uma coisa... Mas as condutas parecidas, os diagnósticos, eles são parecidos, eles vão se apoiar no ultrassom, alguns no exame especular para avaliação, alguns no toque, tá bom? É sempre mais ou menos assim. Lembra que patologia, a gente precisa aprender a definição, então por isso que sempre inicia com a definição, para vocês saberem o que é, né? Ele vai mostrar para a gente coisas que se repetem dentro do diagnóstico e dentro da conduta e de manifestações clínicas. Então, isso é mais difícil de lembrar. É mais fácil de lembrar. Mais difícil são as cada uma. Se vocês conseguirem, na hora de estudar, associar o que é, por definição, cada uma das patologias, fica mais fácil de vocês associarem o restante das coisas, que é o diagnóstico, conduta, tratamento, manifestação clínica, tá? Nessa questão aqui da Mini-Rex, que vocês viram que se repetiu em muitos dos slides, né, o que é ela? É uma rotura, né, uma ruptura, rompe-se as membranas amnióticas de uma forma espontânea e tem um extravasamento de líquido, né? Tem um risco grande de infecção, né, de dilatação do colo, que pode levar ao trabalho de parto prematuro, tá? Então, essas condições, elas são associadas, tá? Então, quando a gente tem aí a rotura aí dessa bolsa, né, tá vendo? Né? O bebê acaba perdendo líquido, né? O útero vai perdendo líquido, o bebê vai perdendo líquido, e ele vai perdendo espaço ali para continuar se desenvolvendo, para continuar se mantendo. Por isso que ele entra em trabalho de parto prematuro, se for o caso das condições de semanas, né? Para a gente ver, né? Preciso, obviamente, do ultrassom, como nós falamos. Vamos ver se tem aí, né, a redução do líquido ou a ausência do líquido amniótico. Preciso observar se o colo está alto, se o colo está fino ou o colo está espesso. Tá? E ver a condição do feto. Se o feto estiver imaturo, quer dizer que ele é um feto que ele não estava pronto para nascer, né? Está prematuro. A gente mantém essa mulher no leito, né? Toma cuidado aí com o tipo de banho que ela toma, orienta a abstinência sexual para não estimular o trabalho de parto, né? Faz controle dos sinais, verifica no líquido amniótico se não tem presença de cocô, que é o mecônio, o cocô do bebê, do feto, né? Se não tem aí a presença do mecônio, para ele não aspirar esse mecônio, tá? Faz cardiotoco, como a gente falou, e faz os controles de exames laboratoriais, tá bom? Se o feto é maduro, então vai hospitalizar, né, para a gente reduzir aí a chance de entrar no trabalho de parto fora do período, porque aí ele já está maduro, está dentro do padrão, então a gente hospitaliza para fazer o parto, tá? Vai controlar todos os sinais que nós falamos, né? Avaliar a vitalidade fetal, maturidade fetal, observar a quantidade de líquido, pode fazer antibiótico para profilaxia de alguma possível infecção. E o que a gente vai tomar cuidado aqui é com prolapso de cordão. O que é o prolapso de cordão? O prolapso de cordão é quando o cordão umbilical, que vocês estão vendo aqui bonitinho no desenho, ele vai ficar enrolado aqui, assim, ó, enrolado no pescoço do bebê. E aí, né, quando esse bebê, se ela entra em trabalho de parto, tem que ter um manejo muito bom para que esse bebê não sufoque. Porque imagina o bebê descendo aqui, a placenta tracionando o cordão para cima e o bebê tracionando o cordão para baixo, né? Logo vai haver aqui um estrangulamento. Então precisa de um manejo bom ali para a gente saber, que dá para saber antes no ultrassom, para a gente manejar melhor na hora do parto, tá bom? Certo? Dúvidas? Não. Por enquanto, Não, uma coisa que eu acabei de aprender, pelo jeito. Eu achava que a placenta ficava em volta do bebê inteiro, ele ficava tipo dentro da placenta, mas ela só fica em contato com a extremidade do cordão umbilical e a placenta em contato com Isso. o E coladinho no fundo do útero. Ah,
Eu pensava que ele ficava lá dentro. Aí na hora que você falou de placenta prévia, eu falei, mano, mas aí toda placenta é prévia, porque se ele tá no meio, a placenta fica o negócio inteiro. E aí você não vai estar em contato com o E colo, não, né? né? Não, né? Olha, É só um olha aquele desenho pedacinho de que já é a placenta placenta. normal, tá vendo? A É placenta, ela tá só aqui, ó. só um pedacinho mais vascularizado para fazer as trocas, né, com a mãe. Isso, fez exatamente. Tá vendo aqui, ó? Então, nessa parte aqui, ó, até peguei o laserzinho, né? Aqui tá o útero, que ele tá envolto, bonitinho, crescendo. Aqui essa parte branca é o líquido amniótico. E essa parte rosada é a placenta, que ela tá coladinha aqui, né, no fundo do útero. Por isso que quando ela entra em trabalho de parto, ela vai parir duas coisas, né? Porque ela vai acabar parindo o bebê e a gente espera a descida da placenta, né? Que ela demora ali mais um tempinho, minutos, enfim, para descer essa placenta, para parir a placenta também, né? E aí Nossa. a gente vê que ela demora. Vocês vão ver na dinâmica do parto, tá bom? Ela não puxa e vem tudo junto, né? Não é mágico igual no hospital, que você puxa e. Né, no hospital não, em filme, que você puxa e vem tudo junto e dá tudo certo, ninguém vê placenta, o bebê nasce lindo, já tá enrolado. Não é bem assim. Né? Enquanto tá fazendo a recepção do bebê, que a gente fala, que é aspirando narina, vendo se ele tem o ânus perfurado, né, ajeitando ele, tirando um pouco do vernix, que é aquele sebinho que ele vem envolto. Né? Enquanto vai fazendo isso, a mulher, ela está em trabalho de parto e a gente está esperando a descida da placenta, né? Para a gente poder deixar essa mulher em paz depois para amamentar, enfim. Mas enquanto tá fazendo isso, a recepção do bebê, tá descendo placenta, tá? Ô, Pro, em Oi. relação à descida da placenta, ela sente muita dor ainda ou não? Não, aí de boa, sabe por quê? Porque o canal dilatou, né? E a placenta é algo mole, gelatinoso, fininho, que passa tranquilo, né? Então ela não sente tanta dor. O que dá Nem dor? para descamar? Nem para descamar, dá dor? Não. O Soltar? que ela sente muita dor, né? É a questão da dilatação que se faz aqui. Então, pensa, os ossos do quadril, ele vai ter que se expandir para passar a cabeça do bebê, né? Então, que é a parte mais difícil. O resto também escorrega, porque ele é bem menor, né? A não ser que seja algo desproporcional. Mas o mais difícil, assim, é a saída da cabeça, tá? Que ele ocorre igual tava nesse desenho aqui, cadê? Tá vendo, ó? Que o bebê encaixa, que ele tem, né, um encaixe perfeito aqui na descida da cabecinha, e aí ele vai rodando naturalmente para conseguir ir passando pelo canal. Depois de feito tudo isso, que o bebê sai a cabeça, que ela sente a dor toda, o resto passa de boa. E depois sai a placenta, que é tranquilinha. E essa amniorexia é quando estoura a bolsa, que o povo fala? Ou é uma condição patológica e é outra coisa? É uma condição patológica, porque o rompimento da bolsa é para a saída do bebê, né? E essa condição dessa ruptura aqui, ela é fora do período do parto, né? Então, se ela ocorre de maneira aleatória, né, rompe a bolsa de maneira aleatória, ela vai perder líquido, né? E aí ele vai entrar em trabalho de parto. Então, é fora do período adequado. Quando esse bebê ele está em trabalho de parto e ele nasce com a bolsa sem a ruptura da bolsa, a gente fala que é um bebê de parto empelicado. Vocês já viram? É a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Parece um alienzinho. Parece um alienzinho. É um bebê envolto na bolsa, né, na membrana, perfeitinho, que quando a mulher ela acaba parindo ele, né, a bolsa é rompida no pós-parto. Então você vê o líquido saindo, tudo, e o bebê nasce perfeitinho, empelicado. Né? Mas o que é aquela bonito de bolsa? ver. Porque na minha cabeça até agora aquilo era a placenta, mas Não, é essa membrana acabei de descobrir que reveste ali a parede do útero. que não é mais. Eu tô fazendo várias micagens aqui. Ô, Pro, é como Oi. se fosse um saco gestacional, não é? Eu tô imaginando. Fala. Isso. Então é como se fosse uma bexiga. Tem um útero, que é uma bexiga grande, e ainda tem uma membrana em volta ali, né? Onde fica alojada
a placenta e onde fica o líquido amniótico. Então, o bebê fica num sacão ali movimentando, né? Eu vou até ver se depois eu acho algum vídeo para vocês verem. E aí, quando tem essa ruptura dessa bolsa fora do período, né? A gente tem aqui essa amniorexia, que a gente fala prematura. Por isso que ela é prematura, porque rompe a bolsa fora do período, e aí eu tenho perda de líquido, certo? E aí o bebê não vai conseguir mais ficar ali dentro, porque ele não consegue mais nutrientes, não consegue fazer troca gasosa, ele não consegue mais manter ali, né? Agora, quando ela é rompida no momento do trabalho de parto do bebê a termo, aí maravilha, né? Porque aí é só alegria para o bebê descer, certo? O que a gente não pode, o que não pode acontecer é isso acontecer antes do trabalho de parto do bebê a termo, tá? Para não evoluir para trabalho de parto. Então é como se fosse uma bolsinha mesmo dentro, que ele fica molinho. Deixa eu ver se eu acho algum trem aqui para mostrar para vocês. Peraí. Deixa eu procurar aqui e eu mostro para vocês. Que é tão bonito de ver. Alguém já viu como fica um bebê empelicado? Eu já vi nessas coisas do Instagram, já vi. É isso mesmo. Tipo uns vídeos no Instagram que até eles deixam um tempo, aí você vê o bebê se mexendo lá dentro, né? Isso. É Que aí muito faz, bonito. corta o cordão tardio para esperar parar de pulsar, tem todo um manejo, né? Quando É. era assim, desse lado roots do parto, né? Que a gente fala assim, do parto natural, não põe a mão, né? A gente estudava 24 horas muito sem dar essas. banho, né? Teve uma mãe lá na maternidade, ficou 24 horas sem dar banho no bebê, aí queria cortar o cordão umbilical só depois que ele parasse de pulsar, só que tem cordão que fica 4 horas pulsando, né, Pro? Então, depende da condição, não dá. É que não sei se vocês vão achar tão bonito quanto eu acho, mas se bem que o meu primeiro parto que eu acompanhei, eu gritei primeiro que a mãe, né? De emoção. Então, eu me deslumbro com um bebê empelicado. Abrindo aqui para vocês verem. Eu acho que alguns vão se assustar, mas ok. Olha lá. Tá vendo a bolsinha, Felipe, que estava na dúvida? Então, uma membrana muito fina e ele fica aqui envolto, né, com um líquido amniótico. E aí, quando rompe essa membrana, tem a eliminação do líquido. Ô, professora, mas, por exemplo, a mulher fala, a bolsa estourou, é porque ela sente o líquido descer? É isso? É isso mesmo. Ah, tá. Ele literalmente escorre. Deixa eu ver se dá para ver no Entendi. vídeo. Peguei uma coisa aleatória aqui, tá? Só para ver se o vídeo roda. Ai, acho que era imagem, né? Saco. Queria um vídeo. Meu Deus. Deixa eu provar que eu tô dando o R7 aqui. Vai, meu filho. Se não rodar, depois vocês fuçam, tá? Ninguém quer ouvir o bate, não. Professora, não é por nada não, mas sua internet tá uma beleza hoje, hein? Tá, nossa, tá topzera hoje. Hoje tá, assim, que eu tô alegre, feliz, contente. E como se não bastasse a internet, o computador tinha travado todo. Tava mais legal ainda.
Vocês não vão ver, enfim, saco, não vai aparecer. Mas vocês tentam ver aí depois, tá bom? O parto do bebê empelicado. Ô, Pro, e para ter esse parto aí é normal? Muitas vezes pode ser normal, sim. E Né? dá, É consegue? mais difícil por conta da dilatação e tudo, né? É, porque geralmente a bolsa estoura quando é parto normal, né? É mais difícil. Mas tem, tudo dá, né? É o que eu falei pra vocês, até bebê com prolapso de cordão nasce de parto normal. É mais difícil? É mais difícil. Mas ele nasce de pezinho? Ele nasce, mas é mais difícil, né? Porque no trabalho de parto, né, totalmente empelicado quando é parto normal é difícil, porque ela naturalmente vai ter a ruptura para passagem da cabeça, né? Então, empelicado não. Talvez consiga pegar na parte final um pouco ainda da membrana aí do líquido. Agora, bonitinho assim é mais de cesárea, né? Porque aí você não rompe nada. Ela não teve a ruptura sozinha, e você não rompe na hora do trabalho do parto, aí você consegue ver o bebezinho na bolsinha, balançando assim, ó, no líquido amniótico. É bem bonitinho. Final, né, para acabar esse conteúdo de patologias, a gente vai falar aqui um pouquinho dos abortamentos, né? Que eu falei para vocês que eu sou craque, expert em explicar todos eles para vocês, mas é quando a gestação ela se interrompe antes aí de que se torne viável, que é em 22 semanas, né? Por que pode acontecer isso? Por diversas causas, inclusive nenhuma, né? Então, pode ser por conta de defeitos no espermatozoide ou no óvulo, pode ser que a anidação, que é a implantação do óvulo, do zigoto, lá no útero, não ocorra de maneira adequada e ele expele, pode ser que ele já estava vindo com alguma condição de patologia sindrômica, sei lá, alguma coisa, que o corpo também entendeu que não era viável e expulsou, né? Pouca progesterona, então insuficiência hormonal, por conta de infecções, traumas, o colo pode ter um abortamento, tá? A gente vai classificar como ameaça de aborto ou outros tipos de aborto, né? Ameaça de quando ela tem sangramento, e aí ela pode evoluir para um aborto de fato ou conseguir conter aí, dependendo da coisa, ou com cerclagem, ou com repouso, ou com medicação, né? Ou ela pode ter um abortamento de fato, né? Que é um abortamento que é inevitável, que é o espontâneo, que é habitual, que ele é retido, que aí não tem o sangramento e precisa fazer curetagem, que tem alguma infecção associada, completo ou incompleto, saiu todo o feto ou ficou o feto lá, precisa curetar, né? Pode ser provocado, como vocês estão vendo nessa foto aqui do lado, ou infelizmente ter alguma outra condição que levou a isso, por exemplo, uma gravidez ectópica, né? Uma gravidez tubária. Tá? Então, são várias as condições que podem levar ao abortamento, né? Quais são os sinais e sintomas disso? Muita cólica, sangramento aí prolongado para mais de 2 semanas, né? Então, às vezes, se o abortamento foi um abortamento espontâneo, por qualquer condição que seja, e essa mulher vai esperar o aborto se cumprir de forma natural, ela pode ficar sangrando aí por algumas semanas, tá bom? Se não, se evoluir aí para uma curetagem, ela é internada, faz a curetagem e acabou, tá? Por que dá para pensar nas duas condições, né? Dá para pensar nas duas condições porque a mulher que ela tem um abortamento natural, espontâneo, e ela aguarda esse processo, ela pode tentar a gravidez no mês seguinte. E quando a mulher, ela opta ou evolui para uma curetagem, que é lá retirada mecanicamente em centro cirúrgico dos resíduos aí fetais, né, ela precisa esperar pelo menos de 3 a 6 meses para o útero se restabelecer para pensar e se preparar para uma próxima gestação, tá bom? Mas não é perigoso ela só deixar sangrar? Porque ela tá perdendo sangue, né?
É como se fosse uma menstruação prolongada. Então, não é o sangue do sistema circulatório. Ela não está com hemorragia. Não é uma hemorragia aleatória, tá? É como se o útero entendesse que é um período de menstruar, assim, né? Então, ele entende que aquele feto não é viável e expele, né? Ou é porque eu tenho uma bolsa, por exemplo, só o saco gestacional e foi uma gravidez anembrionária, ou seja, não teve embrião formado, que foi a minha primeira gestação. Então, eu não tive um embrião formado, só formou o saco gestacional. E aí, o meu corpo entendeu que, como não ia ter bebê, ele tinha que expelir. Então, eu aguardei ali esse período e expeli sozinho. E foi rápido e foi tranquilo, porque 3 a 4 semanas foi rapidinho. Né? Nem demorou tanto assim 2 semanas. Pro, Oi. deixa eu tirar uma dúvida. Quando tem a gestação que não tem um embrião, mesmo no exame beta-HCG sai positivo? Sai. E aí você só vai ver no ultrassom que não tem embrião. Então tá bom. Pode ser que ela se enganou na contagem de semanas, né? Por isso é importante estabelecer corretamente a idade gestacional, porque pode ser que ela tenha contado errado a DUM, né? Então a data dela de última menstruação está errada e ela está com menos semanas do que a gente pensou, e aí a gente repete um ultrassom depois de algumas semanas, tá? Ou realmente não tinha embrião. Se a DUM tá certo, o ultrassom caracterizou um tamanho de saco gestacional certo para a idade gestacional, aí é porque realmente não formou embrião, tá? Aí vai expelir mesmo. Se formar embrião, mas não for um feto viável, que tiver, por exemplo, ausência de batimento cardiofetal, então colocou ultrassom e não tem, também dá para expelir. Só que aí, pensem que o bebê já está um pouco mais evoluído, porque aí eu tinha embrião, tinha processo placentário, tinha processo de cordão umbilical, né, de 6 a 10 semanas aí, e vai ter a mesma coisa, ou vai curetar, ou vai fazer, vai esperar pelo sangramento. No meu caso, eu também optei por esperar o sangramento completo na segunda, porque aí, nessa segunda vez, eu já tive embrião, né, processos todos, mas não era um feto viável, então não tinha batimento cardiofetal. Só que a leiga aqui, né, no caso, achou que ia ser tranquilo como a primeira, né? Nem pensei na questão de... Porque você não pensa, né, na hora. Mas a gente acha assim, foi tão rápido o outro que esse vai ser tranquilo. E não foi, obviamente não seria. Por quê? Porque eu tenho conteúdo de resíduo fetal dentro do organismo, dentro do útero. Então, foi um processo de abortamento mais doloroso e difícil. Do tipo de passar bem mal, de ter episódios de sangramento muito mais intensos, né, de eu ficar, né, de ter que ficar hospitalizada, enfim, mas não evolui para curetagem, porque no ultrassom, né, depois desse processo todo do sangramento, ele demonstrou que não tinha mais resíduo. Então, também não precisei curetar nesse caso, já contando para vocês, né? Mas pode dar, dependendo da mulher, febre, mal-estar, calafrio, senti, quase desmaiei também, enfim, porque é muito intensa a cólica. É como se fosse, talvez, aí, nunca pari, então não sei, né? Uma cólica uma dor de parto, só que sem ter parto, sabe? É uma cólica muito intensa. Quem que quer falar comigo? Ou ninguém? Não? Então tá. Para diagnosticar, a gente vai avaliar aí questão de hemorragia, né, ou outras condições associadas, como, né, essa doença trofoblástica, mole datiforme, né, a doença aí do crescimento da gestação, se tem ou se não tem embrião, e a gravidez ectópica, que foi o meu terceiro aborto, né? Então, no terceiro aborto, né, eu tive uma gestação tubária ectópica, tá? Que também, né, por sorte aí divina, sei lá, né, não precisei fazer nenhum procedimento cirúrgico, então eu expeli também o embrião
saco gestacional, enfim, tudo, de forma espontânea, né? Só fiquei fazendo uma conduta expectante, conduta expectante. Então, de 2 em 2 dias, fazendo ultrassom transvaginal e monitorando o beta-HCG para ver se ele caía. Em algumas situações, é uma condição grave, a gravidez ectópica, porque tem a ruptura da trompa, e aí causa uma hemorragia extrema, né, que pode levar essa mulher a óbito, né, essa mulher de idade fértil a óbito. Quando ela pode ser que ela evolua para um abortamento espontâneo, às vezes a ajuda de alguma medicação facilita esse processo, ou não, ou no meu caso, né, eu fui só diminuindo o beta e fui acompanhando a evolução do saco gestacional, tá? Cadê aqui, ó? Na ectópica, né, beta positivo e não tem achado na ultrassom, não tem um achado no útero, né? Às vezes a gente encontra que o processo de saco gestacional na tuba, então ele não conseguiu percorrer o caminho adequado, tá bom? Muitas vezes se fala na trompa ou por ela não estar pérvia, porque ela não passa ali, né, o ou porque, né, o saco gestacional ele não passa ali pelo caminho da trompa, ou muitas vezes por uma fatalidade, assim, não deu certo o processo, né? Não chegou o caminho, não ia formar embrião, né? A trompa, ela até tá pérvia, mas não rolou de ir, né? Então, assim, pode ser por várias causas ou por causa nenhuma, né? Aí, no caso também de gestação molar, né? A gente vai avaliar a questão da condição do útero e do sangramento, tá bom? Vai avaliar lá aquela questão das vesículas, lembra que eu falei que parece o cachinho de uva, né? E sempre que tiver um abortamento, quando possível, né, encaminhar para avaliação aqui, para análise anatomopatológica, que nos casos dos meus 3 exemplos, não foi possível, né? Como eu expeli os 3, né, em forma de sangramento normal, não observei resíduo, eu não fiquei internada, não se observou resíduos, então não foi feita uma análise do material. Mas quando isso é feito em laboratório, em hospital, é possível fazer e encaminhar material para análise, tá? Aqui vocês estão vendo, então, como é que fica uma gestação anembrionária. Então, aqui é o útero, aqui tem o saco gestacional e não tem embrião, tá? Então, o organismo vai se encarregar de expelir. Então, ao invés de ele ficar aqui em cima no útero nidado, né, ele vai começar a diminuir e vai começar um processo de hemorragia de sangue, né? Quando o abortamento ele é retido, né, os resíduos do feto, eles vão ficar aqui. Então, geralmente ela vai para curetagem, então para fazer o procedimento cirúrgico para eliminar, porque esperar ele descer aqui não vai dar certo. Porque se já aconteceu, o feto não está viável, ele vai começar a se decompor, né? Ela pode ter uma infecção e ela não está expelindo aí por sangramento. Então tem que fazer aí uma curetagem, tá? A gestação... Quanto tempo pode ficar dentro da mulher? O feto mesmo sem vida? Às vezes fica até 4 semanas, 2, 3, 4 semanas, né? Não tem exatamente uma regra, porque assim, se ela não tem sangramento e ela não fez ultrassom, ela não sabe se esse bebê tá viável ou não, né? Então, assim, tem até uma tolerância. O que não dá é para essa mulher ficar com o pré-natal descoberto, para ela ficar além dessas 4 semanas. Porque aí o feto ele vai entrar em estado de composição, sim, e ela vai começar a ter dor, infecção e um monte de outras coisas, tá? Entendi. Mesmo que seja maior, tipo 32 semanas. Aí não, aí é outra coisa, aí não é aborto. Aborto... natimorto, né, que fala. Natimorto, exatamente. Mas aí pode ficar quanto tempo dentro da barriga, você sabe? Exatamente, não sei, viu, Leide? Mas é diferente o prazo. É diferente, mas assim, não, ele vai demorar mais para decompor, né?
Tá. Quando o feto já está mais maduro, quando ele já está mais maduro, ele já está um bebê, ele vai demorar mais tempo para isso. Tá bom. E a gente só precisa acompanhar a mulher com relação à vitalidade fetal, né? Porque ela geralmente refere assim, meu bebê ontem estava super mexendo, hoje está tão fraquinho, hoje está mexendo tão pouco. Por isso que a gente fala que o SUS, ele pega muito no nosso pé para o pré-natal estar redondo, né? Para o pré-natal estar certinho, para evitar todos esses tipos de patologia e intercorrências que vocês viram, né? E é uma coisa que é responsabilidade muito nossa, né? Porque a gente é que acompanha tudo do começo ao fim, tá? Na mole da Tiforme, vocês viram na gestação molar, né? Que ela também vai evoluir aí para um abortamento. Se não rolar de forma só o sangramento, lembra, tem que tirar o útero ou fazer esterese parcial ou total, depende muito da condição, tá? E aqui é numa gravidez tubária, tá? Então, em vez de percorrer o caminho certinho aqui e nidar aqui perto do fundo do útero, né? Ele ficou alojado na trompa, esse embrião ele não percorreu. Pode ser que tenha embrião, pode ser anembrionário, depende muito da condição, tá bom? Todos os casos, né, vão obviamente dar o beta-HCG positivo e teste de urina positivo por conta do aumento da gonadotrofina, que é o hormônio da gestação, tá? Mas, em alguns casos da ectópica, eu falei para vocês, vai remover uma das trompas, tá? Porque quando acontece isso, tem hemorragia, considera-se que a trompa, ela não é mais uma trompa saudável, ela é uma trompa patológica, né? Então, essa mulher provavelmente não vai engravidar aí desse lado, né? Ela vai engravidar do outro lado, tá? Porque essa trompa não é mais viável, ela vai ser retirada porque ela tá rompida, tá? No meu exemplo, não precisei tirar. Então, tenho as trompas, as duas preservadas, né? Talvez pérvias ou não sei, já não sei mais que condição que eu tô, mas elas estão aí, né? Não precisei remover, não precisei fazer procedimento cirúrgico, tá? A curetagem, então, é um processo cirúrgico, né? É feito, obviamente, né, no centro cirúrgico para remoção. Então, coloca aí, né, a cureta para fazer a remoção, como se fosse uma raspagem aí dos resíduos fetais para evitar qualquer tipo de infecção e estados de decomposição, tá? Lembra que feito a curetagem, tem que esperar pelo menos de 3 a 6 meses sem planejar uma nova gestação, porque o útero precisa se restabelecer e se preparar novamente para a fase folicular, enfim, bonitinho, para poder gestar de novo, tá? Então tem que aguardar. Se ela teve um aborto e ela esperou o prazo natural, né? Ela sangrou e tudo bonitinho, ela pode gestar já no mês seguinte, se assim ela desejar, se assim der certo, de cada ciclo, tá? Pode ter complicações? Pode, né? Pode ter perfuração, pode ter hemorragias mais ativas, mais prolongadas, né? Pode ter infecções, pode ter aí a inflamação aqui da trompa, que é essa salpingite, tá? Que pode levar a uma esterilidade, porque se ela pode perder aí as duas trompas, o que, né, inviabiliza o trajeto aí do zigoto, né, do óvulo fecundado para dentro do útero, tá? Então aí dificulta mais. Aí geralmente o processo vai ser feito via FIV, que é a fertilização in vitro, né? Porque não existe um outro processo natural para que esse óvulo percorra, tá? Pode ter aí parto prematuro, se for o caso, né? Ela pode. Parto prematuro não, ela pode advir de um parto prematuro, de outras condições obstétricas, né, anteriores. Então, se ela teve trabalho de parto prematuro, descolamento de placenta, se ela teve sangramentos durante a gestação, condição de pressão alterada, diabetes, qualquer outra condição, né, tudo isso pode levar
a complicação no abortamento, tá bom? E aí a gente faz aquela conduta de hospitalizar, de monitorar sinais, de avaliar essa mulher, se não ainda resquícios do feto na cavidade do útero para poder fazer essa remoção, tá? E administrar medicações, líquidos, enfim, o que ela for precisando ali para o momento, tá bom? O óbito fetal é quando tem a morte do feto, então, dentro do útero, né? É bem o que está dizendo. A gente precisa entender por que evoluiu para isso, para evitar futuros óbitos fetais. O que pode acontecer para a mulher, né? O que leva a acontecer é hipertensão, como a gente falou, problemas renais, né? Doenças hipertensivas, fator RH, alguma infecção, né? Pode ser por conta de malformação desse feto, né? Patologia aí da artéria umbilical, infecção de líquido, tá bom? Pode ter problemas também, né? Com a questão do útero em si, de ele não ter o tônus adequado, então é aquela barriga que ela fica bem endurecida, enrijecida, né? Não é o durinho do bebê, a gente sente ali uma tensão diferenciada, tá? Pode ser por conta de gemelaridade, né? De bebês gêmeos, ou algum outro problema no parto, tá bom? Para diagnosticar, preciso entender como é que tá BCF, né? E movimento fetal. Por isso que a gente questiona, investiga e bota o sonar para ver se tem batimento aí. Se não, se ela estiver hospitalizada, aí vai ver com ultrassom, tá bom? Útero relaxado, né? Flácido, é um dos diagnósticos que a gente percebe, né? A questão da idade gestacional e o tamanho do útero também a gente fica de olho. Vou mostrar para vocês o que é o cavalgamento dos ossos do crânio na figura a seguir. Se tiver presença de sangue ali, ó, né, líquido avermelhado na amnioscopia ou na amniocentese, então não está um líquido translúcido, tem presença de sangue, a gente já fica também alerta. Obviamente, ultrassom e cardiotoco. Então, esse cavalgamento dos ossos é quando os ossos eles não estão posicionados, ajeitados de maneira adequada para o feto, né? O que a gente espera. Então, esse cavalgamento é um dos diagnósticos que a gente pode perceber, né? Se ele está com esse deslocamento, né? Com esses ossos posicionados de forma indevida, incorreta, né? Pode ser, possivelmente, que esse bebê fosse um bebê sindrômico, né? E aí, às vezes, o organismo se encarrega também de eliminar, tá? E aí ele não evolui para um parto, ele não tem prognóstico, ele evolui para óbito fetal, tá? Conduta, né? Fazer o máximo de tempo para manter a bolsa íntegra, para não ter bolsa, né, rota. Administrar a medicação aí para evitar o processo abortivo, tá? Então a gente tem, mas isso a gente avalia de feto viável. Lembra, tem que ter BCF ok, tem que ter movimento, tem que estar perfeitinho, tá? Não controlar infecções, administrar antibióticos, tá bom? Se evoluir para óbito, analisar esse material também para a gente entender o porquê dessa condição, tá bom? Lembra, óbito fetal, óbito de mulher em idade fértil e NAT, é a idade do enfermeiro também fazer esse estudo de óbito, para a gente entender quais foram as possíveis causas que levaram a esses 3 tipos de óbito possíveis, tá bom? E, obviamente, vai encaminhar aí, se ela não fizer, dependendo das semanas de gestação, se ela não entrar em trabalho de parto para parir morto, né, a gente encaminha para curetagem para fazer a remoção aí dos resíduos placentários, tá bom? É isso. Fim, meninos. Professora, Oi, eu tenho uma pergunta. manda. Como, mesmo com a saúde pública tão avançada, o sistema de prevenção
tão bom do SUS ainda, nós tem aquela falta de informações para algumas pessoas sobre abortamento. O que que pode ser melhorado e o que que os enfermeiros podem fazer para melhorar isso, para as pessoas entenderem que o abortamento não deve ser feito, porque aonde eu vivo, tipo, teve uma amiga da minha mãe que veio, tipo, quase pra minha casa para fazer um abortamento, porque acha que é assim, sabe? Toma um remédio e pá, vai abortar e pronto. Eu acho que a gente, enquanto enfermeiro, ô Jonathan, a gente precisa sempre fazer o máximo possível de orientação com relação ao pós, né? Ao pós-aborto, né? O aborto provocado que ele causa. Porque o que não se fala muito são todas as complicações que pode levar. Então, eu acho que trabalhar isso em grupos de gestante, em grupos de adolescente, trabalhar esse tipo de questão para as mulheres, tudo, se torna mais importante porque ela entende que não é o único recurso, né? E ela entende que tem complicações, que ela pode sangrar até morrer, que ela pode ter uma infecção, que ela pode ter sepse, que ela pode entrar em choque, né? Ela tem que entender que várias outras complicações podem advir aí do processo de abortamento provocado de forma não é nem irresponsável, mas né, ilegal, irresponsável, não queria dizer isso, mas dizer que não é assistido, né? Um processo de aborto que ele não é assistido, que ele é feito de qualquer maneira, pode dar esse monte de complicação para ela. E num futuro, né, explicar que aquele ato pode bloquear qualquer possibilidade de gestação futura, né? Então, às vezes, ela acaba se tornando infértil por conta de um abortamento que não foi assistido de maneira correta. Né? Como a gente não tem a possibilidade, nesse momento, de fazer aborto assistido por qualquer causa, salvo causas jurídicas, né? A gente não vai orientar, a gente vai orientar outras coisas, que é o suporte psicológico, é o suporte psiquiátrico, se for o caso, assistência social, porque ela pode querer dar esse bebê para outra pessoa. Né? Então a gente tenta mostrar outras possibilidades e dizer o quanto tem de complicação que vai agravar aí para essa mãe, né? Num futuro ou tão imediato, né? Deu para entender? Eu sim. Só que você acha mais fácil para nós já também trabalhar em cima desse futuro paciente, né? Que vai vir com panfleto, com argumentação, igual você falou, roda, É, esse tipo de coisa. é que Eu, hoje a gente está pandêmico, né? Mas quando não está pandêmico, a gente consegue fazer roda de conversa. O que eu gostava muito de estimular era roda de conversa em sala de espera. O que que é isso? Quando vai passar em consulta, não fica um monte de mulher lá esperando para sim, passar, eu né? acho que sim, né? Eu nunca fui. Desculpa. Mas por exemplo, se você pensar não só no OBS, pensa num dia de atendimento do obstetra. Todo mundo vai passar para fazer o pré-natal, certo? Eu vou ter um monte de mulher lá esperando. É do mesmo jeito na saúde pública, tá? Então a gente junta essas mulheres em roda e conversa por ali. Ou marca-se encontros para a gente fazer esses tipos de conversa. E não só com mulheres, com adolescentes, com jovens e adolescentes, a gente faz conversa em escola, porque existe um projeto chamado Projeto Saúde na Escola, que a gente também pode abordar esses tipos de assunto, desde métodos contraceptivos e tal, até gestações, abortos, enfim, todas essas coisas. Né? Então é possível a gente fazer. Entendi. E isso entra bastante em saúde pública, né? Porque eu tô tendo saúde pública, não sei se o pessoal da sala também tá tendo. E aí eles falam bastante desse tipo de interação, você com as pessoas, sobre os panfletos e tudo mais que você pode fazer. Até eu comentei lá de você fazer a horta no OBS lá, estimular as Isso. pessoas fazendo isso tudo. Eu achei bem interessante. Aí eu queria entender mais a fundo sobre essas partes, porque eu acho que uma das minhas pós-graduação eu quero fazer saúde pública, que eu acho bem interessante essa parte de envolvimento com a sociedade. E aí você vai ver vários tipos de manejo que a gente tem dentro da saúde pública para trabalhar a prevenção, né? Porque se a gente trabalha educação e saúde e prevenção, a gente não tem esse monte de problemas aí de complicações que a gente falou ao longo dessas duas últimas aulas, né? Pode ser que ela evolua para uma condição patológica? Pode, mas a gente não consegue conter? Consegue, né? Eu consigo conter se ela tem aí
se ela quer fazer um aborto provocado, eu consigo conter uma hipertensão, uma diabetes descontrolada por conta da orientação alimentar, do suporte nutricional, da roda de conversa, de panfletagem, enfim, de um monte de outras coisas. A gente consegue conter esses problemas. Entendeu? Entendi. Eu vi lá também nessa parte aí que mais de 50%, né? Não vou dizer um número de mais de 85%, consegue reverter as situações para patologias. Vamos supor, um quadro clínico para alguma coisa, igual diabetes. Se a pessoa fazer exercício físico, se alimentar corretamente, ela pode não desenvolver para diabetes nível 2, só ficar na diabetes nível 1. Então isso ajuda muito a qualidade de vida dela. Esse é o grande lance da saúde pública. Você deve estar vendo, os meninos já viram, porque foi eu que dei aula, então eu sei que eles já viram. Uma evolução assim da questão dos tipos de prevenção. Então a gente trabalha, por exemplo, na prevenção primária antes do problema ser instalado. Mas se o problema já está instalado, vamos supor, ela já tem diabetes ou já tem hipertensão, então a gente trabalha para limitar os agravos, porque eu não quero que evolua para uma coisa pior. Então é na educação em saúde, na prevenção e na promoção de saúde que a gente consegue isso, né? A gente ou previne para que nada instale, ou a gente limita o agravo, que é a gente não piorar a condição de que ele já tem, né? Se eu tenho um diabético, eu não quero que ele ampute a perna. Então, eu vou trabalhar para que ele mude a alimentação, para que ele mantenha a diabetes controlada. Se ele não tem diabetes, eu vou fazer de tudo para ele não ter. Então, eu vou evitar o problema. Deu para entender? Não, sim, isso deu. É que isso é uma outra aula, um outro conteúdo, uma outra... sei. Mas acaba, porque pelo que eu entendi na informática, tudo se encaixa de uma forma muito logística. Se você tem uma logística baseada em todas as matérias que está sendo passada, você consegue encaixar as coisinhas de forma muito, muito interessante, né? Por isso que eu tô ainda querendo cursar tanto a pós-graduação e um doutorado, quem sabe? E acho que tem que ir, né? Eu acho que se vocês forem se jogando nesse assunto, vocês vão acabar percebendo o tanto que a saúde pública, por exemplo, ela ajuda, o tanto que processos de educação em saúde eles ajudam, né? E aí cada um vai se descobrindo, né? Porque todo mundo entra na enfermagem pensando ou em trabalhar com criança ou na emergência. E não sabe o tanto de outras coisas que a gente tem aí, né? E aí o mais legal é a gente ir aprendendo isso durante as aulas. Certo, minha gente? Vou parar de gravar, tá? Tranquilo, vamos indo porque o Gabriel ainda vai ter que